Olá, gente, voltando, Elvis Tavares, para contar mais um pedacinho da música cristã contemporânea. E hoje eu quero contar uma história envolvendo esses três álbuns que vocês estão vendo aí projetados na tela. O álbum Entrei no Templo, de José de Paula, Eu Te Contemplo, de Carlos de Oliveira, e Meu Ser para Cristo, de Álvaro Tito. Quero contar para vocês quais são as similitudes entre esses três discos, o que eles têm de próximos, em termos de música, de estilo, etc. E eu já começo dizendo para vocês que eu defini esses três discos aí na seguinte questão. É o disco que gerou um pai, que gerou um filho e que gerou um neto. O disco que gerou um pai é o disco que Entrei no Templo, que é o pai desses três, porque saiu primeiro, esse disco do José de Paula. E ele gerou um filho, que é o disco Eu Te Contemplo, do Carlos de Oliveira, que saiu na sequência. E depois o neto, que é o disco Meu Ser para Cristo, de Álvaro Tito. Por que que eu coloquei esses três nessa ordem descendente de parentesco? É porque, primeiro, as circunstâncias similares. A mesma gravadora, os três gravaram pela Desperto Brasil, está ali o símbolo DB, né? Em cada capinha tem o DB, tanto aqui, como no caso Oliveira, quanto embaixo aqui do Álvaro Tito. Os três gravaram pela Desperta Brasil, uma gravadora do Rio de Janeiro, e os três discos foram produzidos em São Paulo, tendo a participação do mesmo técnico de gravação, porém os arranjadores foram diferentes. O Entrei no Templo, o arranjador foi o maestro Poli, o Eu Te Contemplo, do Carlos de Oliveira, o arranjador foi José Carlos Adorno, e do Álvaro Tito, o arranjador foi o maestro Luiz Antônio Caran. Como eu disse, os três saíram numa sequência, na mesma gravadora, e essas características a gente vai ver no estilo de música. São três tenores da música cristã contemporânea. A gente vai lembrar dos três tenores da ópera, né? O Plácido Domingo, o José Carreiras e o Pavarotti. Nós temos os nossos três tenores aqui. Então, ambos gravando músicas, praticamente a maioria das músicas do compositor Edson Coelho, algo que os aproximava bastante. A música Entrei no Templo é uma composição do Edson Coelho. Eu Te Contemplo também é uma composição do Edson Coelho, e dentro do disco Meu Ser para Cristo tem a música Dentro do Templo, que também é uma composição do Edson Coelho. O que aconteceu aí? O Edson Coelho tentou emplacar três músicas com a mesma pegada. A pegada do Salmo 73, onde Asaf, insatisfeito, triste com as coisas que ele vê no mundo, onde os ímpios prosperam, sempre se dando bem, e ele, um seguidor, né, de Deus, sentindo ali totalmente em situação oposta, ele sendo um servo do Altíssimo e vendo aqueles que eram pagãos, que eram infiéis, prosperarem. Esse é o momento que Asaf traz, é o Salmo 73 de Asaf, Asaf que atuou com Davi na formação dos músicos do templo. Então Asaf vem trazer as suas reclamações, seus queixumes para Deus, e ele desabafa, e até que tem um momento que ele cai em si, e ele diz, até que entrei no templo. Umas versões falam até que entrei no santuário, e outras falam até que entrei na casa de Deus. Mas tem a versão que diz até que entrei no templo, e certamente foi aí que Edson Coelho buscou inspiração para compor essa música Entrei no Templo. E a gente vê, né, pela letra da música, essas circunstâncias que eu tenho dito aqui sobre a questão do Asaf, e ali está reclamando, queixoso, né? Então a gente tem o disco Entrei no Templo, que eu sou capaz de sugerir que o Osés está com essa Bíblia aberta no Salmo 73, pode ser muito bem isso, vocês veem inclusive pelo volume de páginas, está mais ou menos no centro da Bíblia, onde a gente entra no livro dos Salmos. Então, possivelmente, isso tem que perguntar ao José de Paulo, possivelmente estaria aqui no Salmo 73, fazendo jus ao título do disco Entrei no Templo. Então a gente vai para o Carlos Oliveira, né? Eu Te Contemplo, na mesma gravadora. Outra semelhança, ao fundo, o Oséias tirou a foto com a Bíblia aberta e tem uma cortina ali por detrás do Oséias, e a gente vai para o Carlos Oliveira, tem uma cortina ali por detrás do Carlos de Oliveira, né? Como eu disse, na mesma gravadora. E o diferente está aqui o Álvaro Tito, que tem um fundo negro ali
por trás do Álvaro Tito. Aí a música, que foi a tentativa do Edson Coelho, creio eu, de emplacar 3 músicas com a mesma temática: Entrei no Templo, Eu Te Contemplo e Dentro do Templo, por 3 tenores da música cristã contemporânea. A coisa estava indo bem até aqui, Eu Te Contemplo, Carlos Oliveira. Só quando chegou no Álvaro Tito, o neto dessa história aí, vamos dizer assim, né? Já tinha um pensamento, né? O jovem tem sempre um pensamento um pouco mais diferente. Ele não colocou a música do Edson Coelho para título, né? Meu Ser para Cristo é uma música do próprio Álvaro Tito, porém gravou a música Dentro do Templo, que é a segunda faixa do disco, e é a música do Edson Coelho. Um pensamento aqui vai na minha cabeça que o Edson pode ter pensado que o Álvaro Tito fosse colocar Dentro do Templo como o título do disco. Logicamente, se o Álvaro tivesse pensado, como eu estou pensando agora, na tentativa do hat-trick do Edson Coelho, né? 3 músicas com a mesma pegada: Entrei no Templo, Eu Te Contemplo, e aqui seria Dentro do Templo, todas elas falando aí sobre, pegando a inspiração no Salmo 73 de Asaf. Outra semelhança que a gente pode pegar, por exemplo, o Carlos Oliveira gravou música do Edson Coelho, como eu disse, gravou música do Rui Carlos nesse disco. O Osés gravou música do Rui Carlos no disco Sem Ovelha, Sem Ovelhas, é a música Um Passo Só. E o Carlos Oliveira gravou música também do Cirino Andrade, que o Osés gravou no disco Devo Ser, né? Feliz Matrimônio, Se Todos Amassem Mais, do saudoso Cirino de Andrade. E o Álvaro Tito gravou Faça uma Oração também, do Cirino de Andrade, a gente olhando aqui para as capas, né? Outra semelhança que a gente pode pegar aqui, por exemplo, ainda sobre Asaf, olha a frase da música: desiludido do mundo no peito, um sofrer profundo. Era como Asaf se encontrava quando ele foi conversar com Deus, né? Quando ele entrou no templo para conversar com Deus, era isso que ia na alma do Asaf. E o Edson colocou muito bem na música, né? Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Né? Isso foi muito interessante, retratando bem o Asaf aqui, nas suas palavras, no Salmo 73. O Carlos Oliveira, por sua vez, vem lá: aqui no templo consagrado, em pensamento eu te contemplo. Já é o momento em que o Asaf teve a percepção, né, teve o insight: peraí, eu sigo a Deus, então entrei no templo, foi aí que eu pensei, minha ficha caiu, e eu vi que quem eu sirvo, mesmo que eu sofra, que eu tenha padecimentos terrenos, eu tenho uma recompensa posterior, né? Certamente foi o pensamento do Asaf. E ainda dentro da pegada do Asaf, está aqui, ó, um trecho de Dentro do Templo, cantado pelo Álvaro Tito, a música do Edson Coelho: Senhor, esqueço até do próprio tempo para ficar dentro do templo em tua comunhão. Faltou o em tua comunhão aí. Então, os 3 discos foram feitos com essa pegada relativa ao Asaf, ao Salmo 73 de Asaf. O que mais eu posso falar aqui para vocês desse disco? O Osés de Paulo está de paletó e gravata, aí, né? A gente vê o Carlos de Oliveira também. Já o jovem, né, o adolescente Álvaro Tito, está só com um blazer. Ali ele não colocou a gravata, né? Mas são aí situações interessantes que eu trouxe para vocês sobre esses 3 discos. O disco Entrei no Templo, do Osés de Paula. O disco Eu Te Contemplo, do Carlos de Oliveira, né? Para mostrar essas coincidências propositais, creio eu, com essas 3 músicas: Entrei no Templo, Eu Te Contemplo e Dentro do Templo. 3 músicas do Edson Coelho, numa tentativa aí, tenho quase que certeza absoluta, pelo menos fica bem nítido, de tentar emplacar 3 discos com títulos dos álbuns com a mesma pegada, com a mesma inspiração na passagem do Salmo 73, onde nós lemos ali as questões, reclamações e lamentações do Asaf no Salmo 73, como eu já falei aqui para vocês. Essa era aí a minha historinha para contar essa curiosidade que
eu pincei para vocês nesse vídeo de hoje, tá bom? Até a próxima. Tchau.